fora de hora, né, Tardam? Bom dia. Bom dia, Fajardo. É aquilo que eu falo. Nunca, É isso né? que eu brinco sempre com você. O importante é que nós estamos aí atentos na defesa do nosso ouvinte, na defesa do consumidor, contribuindo com a construção da cidadania brasileira. É isso aí, meu irmão. É aquela brincadeira que eu faço. Tardam, mas não falha. Não é isso? Mas, ô Tardam, hoje nós vamos falar sobre os planos de saúde e o servidor público, é isso? Não, Fajardo, a questão é a seguinte, né? O usuário do sistema público de saúde, Ah, né? sim, tá. Se ele tem direito de socorrer, vamos dizer assim, do Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma questão que vem ensejando muitas discussões, e aí nós temos que observar o seguinte, Fajardo, a nossa Constituição determina o seguinte, né? Como fundamento, como direito do cidadão brasileiro, saúde, educação, segurança. E nós sabemos que, no caso da saúde, né, a própria Constituição autorizou que o particular, né, que é a iniciativa privada, funcionasse de forma complementar, oferecendo serviços de saúde. E isso envolveria o que você chamou aí, planos de saúde e seguro-saúde. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte: a pessoa que não tem seguro-saúde, que não tem plano de saúde, se eventualmente essa pessoa sofre, por exemplo, vamos imaginar uma situação, atropelamento. Sofreu um atropelamento, é levada para um hospital público e chega lá naquele hospital público, falta médico, falta medicamento, falta enfermeira, enfim, uma falta de atendimento de qualidade. Uma ineficiência do serviço público prestado. Em razão dessa ineficiência, imaginemos que esse cidadão venha a sofrer uma sequela, né, em razão daquela falta de atendimento pronto. Tá bom, esse sujeito ele se recupera, mas fica com essa sequela permanente. A pergunta esse cidadão teria o direito de se utilizar do Código de Defesa do Consumidor para pleitear a reclamação, ou seja, uma indenização frente ao Estado brasileiro? Essa é a questão. E aí nós temos três correntes, né, definindo isso, né? Lamentavelmente, a corrente majoritária entende que, nessa hipótese, o cidadão, né, a pessoa não teria benefício do Código de Defesa do Consumidor porque ela não pagou diretamente o serviço. E a outra corrente que discorda disso vai dizer o seguinte: não, essa pessoa, muito embora não tenha pago diretamente, ela contribui, ela paga impostos, né? E aí nasce essa divergência. Afinal de contas, esse sujeito é consumidor ou não é consumidor? Sendo ou não sendo consumidor, ele não deixa de ser um contribuinte, né? Então, na condição de contribuinte, ele tem o benefício, isso é importante a gente ressaltar aqui, de ser indenizado independentemente de ser consumidor, porque na nossa Constituição nós temos lá um dispositivo que diz o seguinte, que a ineficiência do agente público, e olhe que esse agente público ele pode ser a pessoa jurídica, né, o hospital, ou mesmo o servidor, que na falha do agente público, quem responde pelo dano suportado pelo contribuinte, pelo usuário, é o Estado, né? Evidentemente estou usando a palavra Estado aqui no sentido amplo, né? Se for um hospital público federal, a União. Se for um hospital público estadual, o Estado propriamente dito. Se for municipal, o município. Mas o importante é o seguinte, independentemente dessa discussão teórica, se esse cidadão seria um consumidor ou não, ele tem apoio, né? Ele está protegido pela Constituição Federal. O que resta, então, e aí essa é a minha posição, no primeiro momento, não sendo consumidor, sendo meramente contribuinte, ele já tem o benefício da Constituição. Mas me parece que mesmo que o juiz entenda que esse cidadão, nessa condição, já que ele não pagou diretamente o serviço, portanto faltou a remuneração que a gente chamaria de uti singular, ou seja, de utilidade singular, a remuneração tributária ela é de utilidade universal, ou seja, eu pago o tributo e o tributo não está vinculado a um serviço específico. Então, tem um sentido amplo.
Mas mesmo esse juiz entendendo que esse cidadão não é consumidor, é contribuinte, porque a remuneração é de utilidade universal, me parece que o juiz poderia se utilizar de forma, então, subsidiária do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, para fazer processualmente a inversão do ônus da prova. Então, esse é um ponto que nós estamos debatendo muito, porque é visível, né, que nós temos vários estados brasileiros com dificuldades e com deficiências na prestação dos serviços de saúde. E aí, me parece que o judiciário, apertando, né, impondo indenizações em cima dessa ineficiência, olhado, então, pelo ângulo do custo-benefício, a administração deveria e poderia procurar eficiência no sentido de melhorar a qualidade do nosso serviço. Então, esse instrumento aí, né, de forma subsidiária, defesa do consumidor, inversão do ônus da prova em face da administração pública, poderia ser sim um instrumento de pressão para que a gente melhorasse a qualidade do nosso serviço. E observando, o Pajaro, que aí tem uma questão que a gente poderia, num outro momento, aprofundar a discussão, por exemplo, pessoas, né, com doenças que não têm tratamento ainda no Brasil. E essas pessoas ingressam com ação no judiciário, pleiteando um tratamento caríssimo fora do Brasil. Aliás, sobre isso, o STF deve se pronunciar, né, proximamente, né, porque aí tem uma questão também. Se esse tratamento é muito caro, muito embora esse cidadão tenha direito de reclamar, e esse tratamento não é oferecido regularmente no Brasil, a pergunta é, seria justo o judiciário condenar o Estado brasileiro a cobrir um tratamento muito caro fora do Brasil, em detrimento de um universo enorme de pessoas que sofrem com a dificuldade de orçamento para fazer, por exemplo, uma campanha contra a dengue. É uma questão que a gente tem que discutir. O indivíduo, né, o direito individual, em face do direito da coletividade. A gente pode, no próximo programa, aprofundar essa questão aí do indivíduo e o coletivo. Ok, Pajaro? Ok, muito obrigado, Jorge Tardan. Um abraço, um ótimo fim de semana. E na terça-feira que vem, Dr. Jorge Tardan, que é consultor do PROCON e professor da Faculdade Cândido Mendes. Voltamos para o nosso horário regular. Amém. Às exatamente 9h45 da manhã da próxima terça-feira. Obrigado, Tardan. Um abraço para você. Até lá. O Tardan tocou num assunto hoje muito importante, que é o serviço público, o atendimento da saúde. Nós somos um país em que os tributos são altíssimos. Todo cidadão brasileiro paga e paga alto pela saúde, por tudo, por serviços. E nós temos o pior serviço de saúde, talvez, do mundo. Eu acho que até do Paraguai a gente está perdendo. É impressionante. Quando é que nós vamos ter realmente um serviço de saúde que funcione e que possa atender a todos, sem distinção? Porque nem todos, aliás, a grande maioria do povo brasileiro não pode pagar plano de saúde. Eu acho que há uma concorrência de plano de saúde com a saúde pública que não tem que haver. A saúde pública está aí, é paga por nós e regiamente paga. O que ela é mal administrada e muito dinheiro some pelos ralos que existem aí nesses caminhos todos da burocracia. Será que um dia nós vamos conseguir isso? Espero que sim. 10h48 no Rio de Janeiro, manhã MEC, trazendo Beatriz Azevedo.